trouxe uma mensagem temática para vocês. Vai falar sobre edificação. Coloquei como título Edificação antes do céu. Uma boa pergunta e que as pessoas não se cansam de fazer, entre muitas perguntas existenciais, é algo como: por que Deus determina a morte de uma criança de 2 anos de idade e aguarda um velho chegar a 90 anos de idade para tirar a vida dele? Por quê? Mistério. Porque Deus converte uma pessoa, às vezes após anos de oração por aquela pessoa da parte de amigos e parentes, e aquela pessoa luta contra o Evangelho, contra a própria carne, a incredulidade, e no fim se converte, se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Aí, meses depois, morre. Deus leva para o céu. Outros se convertem crianças ou adolescentes e vivem até 70, 80 anos de idade, ou seja, passam 60 anos na fé, aqui nesta terra, antes de ir para o céu. Por quê? Meses de vida convertida em contraste com décadas de vida convertida. Por quê? Mistério. Não sabemos responder e é muito bom que continuemos assim, porque muitas seitas nascem exatamente por causa da ânsia de alguns sabichões não se conformarem em dizer não sei e irem atrás e forçar as Escrituras a responder o que não estão respondendo. Mas, além dos mistérios, a Bíblia tem revelações não misteriosas, e que, muito ao contrário, são muito claras e precisam ser observadas por nós, crentes. Uma dessas, poderíamos citar muitas, é óbvio, mas uma dessas revelações, ou ensinos, ou princípios da Bíblia, é que não importa o tempo em que um crente esteja aqui na terra, após a conversão, só é crente depois da conversão, seja lá qual for este tempo, ou meses, como falei, ou décadas, esse crente precisa ser edificado. Isso não é um mistério, isso é um princípio claro das Escrituras, e nós, então, muito bem faríamos em parar nas perguntas existenciais sem respostas, parar com o não sei. Tudo bem que se pergunte, mas que sejamos conformados para dizer não sei. Por outro lado, bom, eu não sei isto, mas eu sei isto, aquilo outro. Nós sabemos muitas coisas, sim. E aí onde deve estar a nossa atenção. E uma delas é esta, a questão da edificação do crente, independente da idade cronológica dele, independente da idade de conversão dele, não importa. Então, não é válido olhar para uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, que já se identifica como crente, como existem, e pensar: não, essa criança é nova demais, nós não vamos nem perder muito tempo, não entende muita coisa, nós vamos edificá-la,
mais tarde. Errado. E aí está a necessidade de todo pai, toda mãe, começar a edificar. Eu estou falando de edificar já partindo do princípio que é algum crente. Que quando o pai e a mãe falam de Cristo para quase um bebê ainda, e começa a entender alguma coisa, já vai falando de Jesus e tal, isso não é edificar, isso é evangelizar. Então, entenda, toda vez que eu usar o termo aqui, eu vou usar muitas vezes, edificar ou edificação, é falando de um crente, porque não há edificação se alguém não é crente. O que há é necessidade de conversão, ou seja, evangelização para aquela pessoa, não edificação. Ok? Então, fica entendido isto. Olhando para uma criança professamente convertida, não tem o menor sentido pensar eu como pai, eu como mãe, ou até como irmão mais velho, ou como membro de uma igreja, não vou nem pensar nisto, porque é perder tempo. É muito novinho ainda, não vai guardar muita coisa, vamos deixar para os 10. Totalmente fora dos princípios. E vice-versa. Um velho de 90 anos, como já comentei, não vou me ensinar mais, porque já está velho demais. Não aprende mais, já está ruim da cabeça e coisas desse tipo. Não adianta mais, não guarda mais nada, não segura mais nada, não adianta mais. Errado. Adianta. A edificação, quem vai dar, quem vai tratar deste assunto em si, não somos nós. Nós temos que contribuir, e é isso que nós vamos comentar hoje ao longo da pregação, contribuir com esta necessidade. Qual necessidade? Que todo crente com 6 anos de idade, 10, 20, 30, 50, 90, 100 anos de idade, precisa ser edificado. A condição que ele tem de ser edificado, condição mental, condição de raciocínio, não é conosco. O grau de condições que ele tem, de capacidade de edificação ainda, não é conosco. Então, nesta pregação eu quero responder 3 perguntas. Primeira, por que todo crente tem de ser edificado? Eu diria 3 motivos. Para se tornar cada vez mais eficiente no serviço de Deus enquanto estiver na terra. Então, a ideia de serviço. É muito curioso como os pastores, missionários, pessoas que se dedicam de uma maneira mais profissional ao serviço ministerial, quando eles chegam na época de se aposentar, e adivinhe por que eu ando lendo livro desse tipo, as discussões são muito interessantes, muito interessantes. Eu nem sabia que era tão quente o debate nessa turma de 70, mais ou menos, em que uns acham que é um absurdo falar em se aposentar, o ministro, o pastor, seja lá o profissional da palavra que for, aí outro diz que o absurdo é continuar, tem que descansar mesmo e tal. E o ser humano gosta de discutir, né? Inclusive pastores, talvez especialmente pastores e ministros, coisas assim, passam a vida toda pregando, ensinando e se acostumaram com isso. Mas é muito interessante esta ideia de serviço. Serviço. Tudo na base é serviço. E quando eu leio essas coisas, tenho lido e tudo, eu penso, eu preciso definir melhor a ideia de serviço. Então, alguém porque está aposentado, não quer dizer que não pode mais fazer algum tipo de serviço. Então, o que importa não é o tipo de serviço que um crente faça, ele pode ser diácono durante décadas, vai chegar a um ponto que aquele tipo de serviço ele não consegue prestar mais. Desenvolve o dom A, ou o dom B, ou C, depois muda e não tem mais condições daquele tipo, mas
ou se mudou foi de cidade, ou de profissão, ou de situação, mudou tudo na vida dele, não tem problema, ele vai servir noutro tipo de trabalho. Mas o crente nunca deve se separar da noção de serviço. Serviço. Não tem esta ideia do crente se aposentar como um servo de Deus, mesmo que se trate de um servo remunerado para isso, com a profissão disso, como um pastor, coisa assim, como já comentei. Então, sempre esteja se... A palavra cobrando não é boa, mas se avaliando, melhor dizendo, nesse contexto de serviço, porque o crente não é deixado aqui na terra para ficar só aguardando o dia da partida para o céu, num compasso de espera. É um compasso de espera, sim, porque nós estamos aguardando, e a Bíblia fala isso, é claro, mas enquanto aguarda, é servindo, na sua condição, compatível com a sua idade, com a sua energia, com a sua saúde, com a sua cultura, com tudo, mas servindo. Então, o crente precisa se tornar cada vez mais eficiente no serviço a Cristo. Então, ele precisa ser edificado. É muito estranho alguém entrar numa empresa e não pensar, eu vou me tornar cada vez melhor na tarefa que eu recebi do meu chefe. É medíocre alguém chegar e dizer, não, aqui eu fico. No sentido de eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu vou chegar no horário determinado, não vou sair antes do horário determinado, e aqui eu fico. Não é assim o normal, mas é a pessoa dizer, eu quero ser o melhor que eu possa, até por interesse próprio, para poder o chefe olhar e dizer, ele aguenta uma função mais forte, mais qualificada, isso significa mais salário, eu vou dar a ele um cargo agora de subgerente. Opa! Começou do zero lá e vai subindo. É normal que a pessoa queira desenvolver cada vez melhor, com cada vez mais eficiência, o seu trabalho. O médico faz cursos e cursos, é comum ver uns médicos de cabelos brancos dizendo, viajei, estava no congresso, na Alemanha, na França, sei lá onde, congresso, porque está se aperfeiçoando cada vez mais, não ficar para trás e se tornar cada vez mais eficiente, mesmo que esteja há um ano de uma mudança radical na vida, já cansou, vai para uma fazenda, sei lá o quê, não importa, mas enquanto está lá, está fazendo o melhor possível. Eu quero ler com vocês Efésios 4, nós vamos dar um passeio hoje gostoso aqui pelas Escrituras. Efésios 4, de 11 a 15. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Várias vezes eu tenho sugerido a vocês, quando leiam uma frase na Bíblia, procurem se depois tem para quê, ou por quê, ou visando o quê, alguma coisa assim, porque aí tem a explicação, não precisa o pastor dizer, ou o professor dizer da Bíblia, não precisa, está escrito. Então, se acostume a você próprio ver as próprias explicações
estão, às vezes, em mais quantidade do que você pensa nas Escrituras, com vistas ao... Então, ele explica por que Deus deu pastores, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a passagem continua. Deus concedeu pastores, mestres à igreja para que o trabalho deles aperfeiçoem os crentes para serviço. Está aí. Então, quanto melhor cada crente estiver preparado, melhor será, obviamente, o seu serviço. E conforme nós vemos aqui na passagem, em termos coletivos, em termos de igreja, esse serviço estará condicionado a uma unidade da fé, como diz aqui, e a maturidade em Cristo. Eu não vou explicar, eu vou ficar só neste ponto. Serviço. Muitas vezes o crente pensa, aliás, constantemente o crente pensa e deve pensar, e está muito certo em pensar, algo como: eu tenho um pecado menos no meu crescimento espiritual, excelente. Eu tenho sido menos atraído pelo mundo, excelente. O tipo de autoexame que o crente deve se fazer de fato constantemente. Mas não deixe de fazer esse, meu irmão. Eu tenho servido a igreja. Isso é muito sério. A vontade de dizer que isso é grave. Se a resposta for mais ou menos, eu não sei bem, eu estou vendo e não chegou a minha hora, tenha muito cuidado, porque você pode perder a sua salvação. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente diz tenha cuidado, não é cuidado de cair da fé, coisa assim, não. Cai da fé se alguém já é, de fato, um crente no Senhor Jesus Cristo. Pode cair da fé no sentido de uma fé nominal, de crença mental, no sentido de apostasia, que eu não vou explicar isso agora. Mas um crente, ele não pode deixar de ser filho de Deus. Então, quando a gente diz cuidado, é no sentido de dizer: olha como você vai agradar o seu Senhor. Sua vida tem sentido? Tem. Você, como crente, sua vida tem sentido se você descobre que está tendo uma vida altamente deficiente como crente, e isso não lhe importa, não, isso não lhe perturba tremendamente, não, pois deveria, com certeza deveria. Então, uma dessas perguntas básicas que o crente deve fazer a si próprio, se auto-checando, envolve serviço. Serviço. E a pregação não é sobre serviço, é um ponto. Por que todo crente precisa ser edificado? Primeira resposta: porque ele é um servo e Deus está contando com o trabalho dele. Ora, quanto melhor ele trabalhar, quanto mais ele for eficiente, melhor. Então, para isso, ele precisa ser edificado, para poder trabalhar melhor, servir melhor. Segundo ponto, deixando o serviço de lado. Não é deixando de lado, é indo para um segundo. Aos olhos de Cristo, a igreja dele é comparada a um edifício que está sendo construído na terra através da vida de cada crente. Efésios 2, 19 a 22. Assim já não sois, Efésios 2, 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus,
edificados sobre o fundamento. Olha o nome edificados, nós estamos falando de edificação. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, de novo, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Há uma construção sendo feita aos olhos de Cristo. Cada crente é um pedacinho desse gigantesco e abençoado e misterioso e valioso edifício. Na realidade, cada construção grande é uma soma de muitas construçõezinhas. Eu já construí algumas vezes. Você está fazendo uma casa, aí precisa fazer o telhado. Chegou a hora, concretou as lajes, está na hora do telhado. Aí chama alguém especialista em telhado, contrata, e ali vai ser uma construçãozinha dentro da construção maior. Precisa das madeiras para o telhado, aí vai ser linhas de 6x3, 5x2,5, de 4x2. Tem que calcular, tem que ver quantas vai comprar. Aí vem os caibros, que vão ficar em cima das linhas, aí vem as ripas, que vão ficar em cima do caibro, e tem que saber a distância entre as ripas, a distância entre os caibros. Mas todos vão ficar embaixo da telha. Mas alguns pedaços vão sair debaixo da telha, claro. Então, aqueles pedaços têm que ser bem aparadozinhos, chama de limpo. Então, tem a madeira limpa e a madeira não limpa. Algumas são limpas, só um pedaço, as pontas que saem. Tudo isso é sofisticado e é complicado. Aí vem as telhas, e a inclinação desse telhado, e que tipo de telha para não escorregar e dar goteira. É um mundinho ali. Um item, a coberta da casa. E se aquela coberta ficar feia, a casa, de uma certa forma, vai perder a beleza, vai decair em beleza. Muito bem acabada na fachada toda, nas janelas, na porta que se vê, tudo no muro, a grade, tudo lindo, a pintura, mas um telhado feio, danado, torto, as madeiras grosseiras saindo. Então, cada um vai contribuir para a beleza da construção daquela casa. O servente, o homem da madeira, do telhado, o ceramista que vai colocar os azulejos, o bombeiro, que vai fazer um trabalho quase que invisível, que vai ficar atrás, dentro das estruturas, os encanamentos e tudo, mas se não for muito bem feito, vai vazar. É complexo. Imagine esta construção aqui, chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, e imaginar que você foi feito para fazer um pedaço do telhado. É botar uma ripa lá. Aquele prego que vai naquela ripa tem que ser do tamanho certo, porque se for muito pequeno, a ripa não fica fixa. Se for grande demais, vai rachar a ripa. Então, tem que ser o prego, tem que ser do tamanho exato. E o tipo do prego, não só o tamanho, mas o tipo, é importante saber. Tudo isso faz parte de uma construção. Aí você faz parte da construção do edifício de Deus, não apenas como uma parte inerente desta construção, mas como você vai ajudar na construção. São até duas participações diferentes, mais profunda até, porque o rapaz que fez o telhado não vai ficar servindo de telha ele próprio. Mas
com muito mais motivo, o crente deve estar preocupadíssimo em fazer assim: eu vou deixar aquela cerâmica da sala, só aquela, eu só fui chamado para fazer no edifício de Deus, 40 anos de serviço, se resume a um ladrilho, que eu vou botar lá. Mas aquele ladrilho, se o Senhor Jesus Cristo passar lá, parar e olhar e disser assim: quem colocou esse ladrilho? Eu gostaria de chegar na frente dele, muita humildade, mas muito orgulho, e pensar assim: se ele está perguntando é porque está bem feito, porque eu tentei, eu fiz de todo o meu coração, eu procurei fazer o mais bem feito possível. Fui eu, Senhor. Em vez daquele que disser, que vai dizer, se ele disser: quem colocou esse ladrilho? Sai correndo pelo céu afora. Isso é assentamento? Que se faça, que coisa mal acabada, nem limpou. Muita imaginação. O pastor hoje está com imaginação grande. Não. É muito mais do que eu estou dizendo. A minha imaginação é pequena. Porque vocês acham que vocês não vão ser cobrados? Vocês acham que Cristo está de olho no que você está construindo? Do jeito que o mestre de obras ou o engenheiro muito competente e eficaz está de olho no mínimo detalhe. Mínimo detalhe. Uma vez eu fiz uma construção e, para receber a obra, a pessoa que tinha me contratado, já ia todo orgulhoso, bem feitinho, a obrinha lá, achava, né? Limpa. Aí o irmãozinho, crente, está com Cristo, tirou o lenço do bolso, branco. Digo: o que ele vai fazer com esse lenço branco? Se abaixou, limpou o chão. Aí disse: Mauro, está suja a sua obra. Tenho certeza que a irmã Sandra não ia querer a cozinha dela desse jeito. Ainda botou a cena no meio. E eu sou doido por ele, sempre fui. Naquele dia, não muito. Mas depois a gente se entendeu e ficou um grande amigo, está no céu me esperando lá. Exigentíssimo. Pois é. Olha, exigência não é falta de amor, não quer dizer malvadeza, cruel, aquele carrasco com um chicote na mão que a gente vê lá no Egito, escravizando os judeus, exigente, faz agora o dobro de tijolo, senão bate, isso é exigência. Não. É exigência sim, mas exigência estúpida, desumana, cruel, não tem nada a ver com a exigência do Senhor Jesus Cristo. Claro, imagine o nível de qualidade dele e o nível de excelência que ele quer ver nas coisas que ele criou. E uma dessas coisas é a igreja que ele está edificando, e você faz parte desta igreja. Vamos fazer um belo edifício. Cada igreja local é como se fosse um pedaço maior dessa construção. Ainda é pequeno, porque são milhares, mas é algo tanto quanto misterioso, a questão de igreja de Cristo, a igreja chamada geral, né? Antigamente chamava-se igreja universal, quando eu me converti. Era a igreja universal e a igreja local. Só alguém muito aéreo, um pastor ou pregador, vai continuar dizendo que a igreja de Cristo se divide, é composta da igreja universal, porque tornou-se essa igreja aí, chamada universal, muito grande, muito conhecida, e, obviamente, não pode ser citada desta forma. Então, cada um bole um termo novo. Eu fiquei com o termo geral, eu próprio. Igreja geral, igreja total de Cristo. Há alguns chamam de igreja invisível, eu não concordo, 100%, porque uma parte dessa igreja, ela não é invisível, grande parte é, que ela é feita de crentes que já morreram, que estão no céu, e crentes que ainda vão nascer ou já nasceram, mas não se converteram ainda. E não é invisível, então. E nós, crentes, nós somos invisíveis, somos fantasmas por acaso?
Então, não é igreja invisível, vamos dizer, ela é visível sempre um pouquinho, aquela geração que está viva, mas não é invisível. Então, eu não acho um bom termo, os teólogos aí me desculpem. Seja como for, a igreja total do Senhor Jesus Cristo, que nós cremos que vai do dia de Pentecostes até o retorno dele nas nuvens, e a igreja local, que é cada igreja como essa daqui, e você conhece muito bem. Então, cada igreja local tem a sua função na igreja geral do Senhor Jesus Cristo, e cada crente tem a sua função dentro da igreja local e dentro da igreja geral, uma vez que um está dentro da outra, está incluído na outra. Mas qualidade de serviço. Pense na sua qualidade de serviço. Terceiro, para Deus, por algum motivo, é importante que o crente, quando for chamado, esteja no mais alto nível espiritual possível, dentro das circunstâncias daquele crente. É muito curioso isto. Quando Cristo manda vigiar, Paulo também fala na necessidade de vigiar. As palavras que Cristo dizia: vigie para que não aconteça assim com vocês, estejam atentos. Eu sempre pensei, mas tudo bem, o crente esteja atento para a sua vida inteira, né? Como eu acabei de dizer, vamos ficar atentos para o nosso tipo de serviço e tudo, a sua qualidade de vida, atentos, é importante. Mas Cristo especifica, às vezes, atento para o momento que foi chamado. Porque a hora que vocês não sabem, o Filho do Homem virá. Fiquem atentos. Ora, eu já sou crente, já estou salvo. Procuro todo dia, naturalmente, fazer o melhor serviço possível. Então, o que tem a ver a minha situação no momento em que Cristo vier, ou Ele me chamar para prestar contas para Ele? Qual a importância disso? Eu confesso, não sei muito não, mas está lá a importância do crente não ser pego de surpresa, atento o tempo todo, para quando Cristo voltar, Ele está num nível excelente de atenção às coisas de Deus, de comunhão com Deus. Nunca esqueça isto. Embora a gente não entenda muito bem, pelo menos eu, esse detalhe de estar muito atento para a hora H em que Cristo voltar, ou que dá na mesma, nós estarmos na presença dEle. Para esse efeito é a mesma coisa. E, claro, nas passagens, muitas que falam da necessidade de um crescimento constante, o tempo todo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, por exemplo. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3. Onze e 12. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E a passagem continua. Ideia de crescimento. No caso aqui, amor. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, eu posso ler, você só ouvir se quiser. Hebreus 6 e 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito ou completo, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aqui não fala em crescimento.
Então, devo ter anotado errado. Vamos só 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, porque eu estou trazendo passagens que falam basicamente de crescimento. 1 Pedro 2, 1 e 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências. Tira isso da sua vida, tira isso, vai tirando. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu acho que eu estou falando para crentes, disse aqui o apóstolo Pedro, eu estou assumindo que vocês já passaram pela experiência da conversão, por isso que eu estou falando em crescimento. Então, se você já tem experiência que o Senhor é bondoso, você já experimentou na sua própria vida a bondade de Deus em lhe livrar do inferno através de Cristo, então é importante você desejar alimento para que lhe seja dado um crescimento para salvação. Pastor, agora eu fiquei confuso. O senhor disse várias vezes, não somente agora, mas em outras vezes, que a salvação é algo que já foi conquistada. É algo absolutamente irreversível na experiência de um convertido a Cristo. E agora está falando aqui de crescimento para a salvação. Então, qual é o ponto de crescimento em que eu alcanço a salvação? A explicação é simples. O termo salvação pode ser usado, e é, de várias formas nas Escrituras. A salvação pode ser usada como sinônimo de conversão, ou seja, a regeneração, o novo nascimento, aquele ato. Aí vem o estado de salvo. Esse estado de salvo ainda está em andamento. Primeiro na própria terra, porque a santificação precisa ser ainda desenvolvida em nós, que é nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo aqui na terra. Então, já tem esse aspecto. A minha salvação, a sua, ainda está em andamento. Segundo, eu não quero ficar salvo aqui na terra eternamente, desse jeito, nessa condição. Eu não quero. Eu acho que você também não quer. Se quiser, é bom repensar o tamanho da sua esperança no céu, sua certeza de olhar para o lado de Cristo. Porque é um pesadelo. Pastor, o senhor está dizendo que é um pesadelo viver como crente aqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. O senhor não queria não viver 500 anos aqui como crente em Jesus Cristo? Pesadelo! Claro! E basta uma leitura superficial da Bíblia para deixar isso evidente, que os crentes ali todos achavam a mesma coisa. Estamos aqui nesse mundo perdido, perverso, e Jesus dizia, até quando eu vou aguentar você, geração ruim? Ora, está feliz da vida? Não, estava não. Eu quero ir embora, partir, estar com Cristo, que é muito melhor, incomparavelmente melhor, mas é o jeito que Deus quer, se conforma. Não está revoltado contra Deus, lutando. Não. Conformado. Para mim, morrer é lucro. E ficar aqui é Cristo, ou seja, é trabalho, é perseguição, é luta, é construção, é dureza, também alegrias, também gozo espiritual, tá? Mas tudo muito misturado, você sabe, com dificuldades, com problemas. E a crente que quiser ser fiel, vai ser o quê? Perseguido. Você quer ver 500 anos assim, é? Você quer ver 500 anos debaixo de uma lei dessa? Ou de um princípio desse? E que você sente uma dorzinha aqui, corre para tirar
um exame e já fica com medo. Grande vida que você tem. Você não entendeu, não? O que lhe espera lá no céu? E o que nós enfrentamos aqui na terra? Não, de hipótese alguma. É como está escrito aqui: crescimento para a salvação. Nossa salvação está em desenvolvimento, mesmo falando aqui da terra, e se nós olharmos para depois da nossa partida, aí é outra fase completamente diferente da nossa salvação. Então, a salvação é, dentro dessa abordagem, um processo que está dentro e ao redor de nós, está sendo trabalhado em nós, que ainda tem muito que se cumprir, mas muito. Então, é um crescimento para a salvação, sim. A sua salvação hoje ela é mais plena do que há 10 anos atrás. Você tem quantos anos de crente? 10. Pois a sua salvação hoje é mais plena do que quando você se converteu. Pastor, não entendi coisa não dessa sua pergunta. Mais plena? E tem salvação, e tem esse negócio de salvação mais plena e menos plena? Escola dominical. Volta. Não é nem volta. Não. Intermediários. De novo. Porque ele entendeu. Só tem sentido uma salvação mais plena. Eu poderia falar aqui 2 horas só sobre essa questão de uma salvação mais plena. Irmãozinhos, tem irmãos vivendo uma salvação tão fraquinha, tão pequena, tão pobre, que dá pena. Dá pena. Não tem nada a ver com dinheiro, com a saúde, nada. O jeitão, a forma, a postura, não há nada a ver. Mas conheça um pouquinho a mais a vida dele ou dela. Como pastor conhece, precisa conhecer. Né? Você vê, meu Deus, como está longe, como está longe. Como o processo de salvação deste irmão, desta irmã está... Parece que parou. Às vezes, parece que andou, foi para trás. Continua salvo. Mas o processo. Então é muito importante que esse processo seja desenvolvido na sua vida o máximo que for possível enquanto você estiver aqui. Essa edificação aqui, um dos motivos é este, para que você aumente o seu nível espiritual cada vez mais e, num certo sentido, se prepare para o que vai encontrar no céu, seja preparado para o céu. Esse assunto de preparo para o céu é interessante. A Bíblia não fala muito, não. Tanto que eu disse que não sabemos porque que Deus permite que um crente fique apenas meses como convertido aqui na terra e outros fiquem décadas. Não há um princípio bíblico que indique que um está em condições de ir, o outro não está ainda, e que um preparo. Não há. Assim, explicitamente, eu nunca notei. Por outro lado, não é raro você ver algum irmão, um irmão até sério, e conhecido das Escrituras, falar, pois é até bom que aqui a gente vai se preparando para o céu e tudo, que também que faz sentido, mas de uma forma não muito clara nas Escrituras. Eu não sei, porque que Deus tira uns tão novinhos na fé e outros tão antigos na fé. Quer dizer que um está mais preparado do que o outro? Não sei. Questão de galardão. Deus cortou a chance do que foi mais novo ter mais galardão, e o que ficou muitas décadas teve mais oportunidade. Por que Deus tirou um e não deu essa chance ao outro?
aquele que foi mais cedo já tinha conquistado os galardões que ele tinha para conquistar. Nada disso é uma resposta na Bíblia, não. Como eu disse, são perguntas que são válidas, nós fazemos assim, tem alguma resposta e tal? Não, não tem, é misterioso. Tudo bem, fiquemos com o mistério. Mas, voltando ao que eu comentei no começo, nada dessa dificuldade de respostas específicas a essas perguntas, nada elimina o fato de que cada um cuide para estar no melhor nível espiritual que possa ter. Com um mês de crente, 1 ano, 10 anos, 50 anos de crente, cuide. Eu estou no nível espiritual que eu gosto, que eu poderia estar, ou que eu, pelo menos diante de Deus, digo, Senhor, realmente estou lutando. O crente sabe. O crente que tem comunhão com Deus, pelo menos um tanto quanto, e a consciência sensível, ele sabe, ele se incomoda, dizer, eu não estou longe. Aliás, todos acham que estão longe, mas uns dizem assim, eu estou longe e pouco estou fazendo por isso. Outros, eu admito que digam assim, estou longe, e esses que pensam assim, talvez se sintam mais longe do que os outros, porque quanto mais sensível espiritualmente, quanto mais espiritualmente dotado, mais se sente pecador, como Paulo se chamava o máximo. Então, eu estou longe, eu estou muito longe, mas eu estou tentando chegar perto. Pronto, esse é o ponto. Esse é o ponto. E é isso que eu acho que Paulo revelava. Sou o pior dos pecadores. Então eu vou lá pegar Paulo como modelo, me imitem. Um momentinho. Como também imito Cristo. Opa, como é que você é ao mesmo tempo o pior dos pecadores e um grande imitador de Cristo? Porque sou. Eu peco muito, quanto mais peco, mais eu quero imitar Cristo, e mais eu estou longe, mais eu corro. Aí dá aquelas figuras do estádio que quem corre para ganhar o prêmio e tal. É ele se esforçando. Aí sim. Então não é a questão do que o crente se sente em termos de santidade. Agora eu quase não peco mais, entende? Então, meu nível espiritual chegou num ponto que não pode mais quase andar para frente, porque eu estou pertinho de Jesus Cristo já. Eu não sinto mais quase pecado em mim, e esse não tenho mais quase nada do que me arrepender. Estou quase perfeito, o fariseuzão, lembra? Estou quase perfeito nas minhas obras. Esse é o crente espiritualmente dotado. Esse eu não sei nem se é crente, não tem nada a ver com isto. O crente espiritualmente dotado, ele se sente um miserável pecador aos olhos de Deus. Ao mesmo tempo em que ele sabe que tem comunhão com Deus, sabe que agrada a Deus, naquilo que ele se entristece pelos seus próprios pecados, naquilo em que ele busca a intimidade com Deus e procura, então ele sabe, o Espírito Santo trata de confortá-lo e dizer, você vai indo bem. Mas, Senhor, eu estou pecando tanto. Continue assim, não pecando, não pelo fato de pecar, mas no fato de ficar cada vez mais sensível ao pecado. Ele quer é assim. E a sensibilidade quem está colocando sou eu, dizendo o Espírito Santo. Então o crente, ele precisa estar com a consciência dele tranquila de que ele está levando a sério a questão da situação espiritual dele, de comunhão com Deus. Ele está levando isso muito a sério. Agora, se ele está levando a nota 8, 10, não está preocupado com isso. Está se medindo com o ciclano, com o beltrano, com o pastor A, pastor B, com o sucesso de um, do outro. Mas o testemunho interno do Espírito Santo é forte. E ele sabe o que está conseguindo ter paz, ter tranquilidade, e o que ele não está conseguindo ter de paz, de tranquilidade. Lá na alma, não estou bem. Não, eu sei que tem muita coisa
que eu preciso corrigir, que eu preciso adotar da minha vida, e certos hábitos espirituais que eu preciso perseguir, e não estou fazendo, e isso é complicado, porque isso vai ser colocado na sua conta, em termos de galardão, em termos de serviço, em termos de nível de agrado ao Salvador, vai ser cobrado de você, lógico, como servo, com o acabamento que você está fazendo, tudo isso está envolvido. Eu tenho alguns pontos a desenvolver, mas eu vou encerrar, vou deixar assim. Na realidade, eram 3 perguntas, eu resumi de uma. Então, vamos ver se na próxima pregação respondo as outras 2. Por que todo crente tem que ser edificado? 3 motivos. Para se tornar mais eficiente no serviço de Deus. Ele é um servo, enquanto está aqui na terra. Para que o seu trabalho seja o melhor possível aqui na terra. Mais bonito, mais belo. Para o Senhor Jesus Cristo ver e se agradar. Para que ele, enquanto chega no céu, adquira mais intimidade com Deus. Como eu disse, é um assunto misterioso que Deus não explica, mas alguma coisa parece existir nesse aspecto de que Deus considera aquele crente na hora de ir. Por quê? Não sei, mas o fato de não saber não elimina a necessidade do crente de marcar como alvo: eu quero estar o mais próximo possível de um crente ideal. Então, eu quero encerrar com 2 Pedro 3, 17 a 18, que ainda fala em necessidade de crescimento constante. O último versículo da Epístola de 2 Pedro. Vamos ler o 19, o 17, é sempre bom ler o contexto, né? 2 Pedro 3 e 17, depois o 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha aí a possibilidade do crente cair da firmeza. Aquele vai e vem, como eu comentei, até uma marcha ré, no serviço cristão, na comunhão com Deus, no seu estado espiritual. Antes, ou seja, ao contrário, crescei, ideia de edificação, de crescimento. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, é importantíssimo que antes de ir para o céu, você cresça na graça de Deus e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa questão de crescer na graça de Deus, como é que eu posso crescer na graça de Deus? Se a graça de Deus é um favor imerecido, usando um termo bem simplório, e é Ele que exerce sobre mim essa graça. Como é que eu posso crescer nisso se é algo que vem de lá para cá? Eu acho muito simples. Agrade-o. Agrade-o. Cresça na sua vontade e na sua capacidade de agradá-lo. E aguarde o que vai acontecer quanto à graça de Deus. Acho que é por aí. Aguarde. Vá vivendo aqui agradando. Quando você olhar, meu Senhor, como tu tens me enchido da tua graça. Crescendo na graça. E no conhecimento do Senhor Jesus. Essa aí é muito mais fácil compreendermos em termos de atitude e iniciativa nossa. Eu quero conhecer o irmão fulano melhor.
Ora, então, já chamou para uma pizza? Já ligou para ele para saber se ele gosta de bater um papo? Já mandou um WhatsApp? Você quer conhecer melhor? Já convidou ele para a sua casa? Lógico. Então, quem quer conhecer um outro melhor, toma iniciativa. Agora, eu sei que esse conhecimento espiritual tem que vir acompanhado do trabalho do Espírito Santo em nós, certo? Mas já é muito óbvio, irmãos, que tem o aspecto puramente humano aí que Deus espera que esse aspecto humano seja feito, realizado por nós. Que providências você está tomando? Providências reais, efetivas. Eu quero conhecer o Senhor Jesus Cristo cada vez mais. Ele vai chegar no fim do ano e vai dizer assim: você levou a sério o seu propósito que você escreveu lá dia 1º de janeiro, então em 31 de dezembro eu atesto que aquilo que você escreveu lá no seu diário, seu computador, com senha, sei lá o quê, bem disso, eu sei o que você escreveu e você levou a sério. Você fez por onde, se esforçou, tentou me conhecer melhor. E eu garanto que você está sentindo, está me conhecendo melhor. E ele poderá dizer assim: que pena, você é só de papo, você é só de teclado, você é só de voto de começo de ano. Já é a 4ª vez que você diz no começo do ano: vou conhecer melhor Jesus Cristo. E eu estou lhe dizendo, você não deu um passo nessa direção. Tá bom, deu 3 passos. Eu esperava 30 de você. Você mal saiu do lugar. Eu estou lhe dizendo. Mais uma vez, irmãos, isso não é imaginação. Isso é fato. Pode ser imaginação, é que esse diálogo nós não vamos ter com ele. Pelo menos aqui, agora, naturalmente, a gente não tem esse tipo de diálogo com ele. Não se admire de chegar no céu e ele dizer: agora vem cá, vamos conversar, temos o tempo todo para conversar aqui. Você e ele, por que não? Não está escrito isso lá, mas que você vai estar com Cristo e tudo, lógico. E mesmo que não aconteça isso lá, desta forma, você acha que se fosse aberta uma possibilidade de você ter uma conversa com Cristo, que não teria sentido uma conversa desse tipo? Senhor, tu estás me achando que eu tenho, de fato, crescido no teu conhecimento, conforme eu tenho colocado lá no meu diário? Ele vai saber responder. Com certeza ele vai saber responder. Lógico, porque é uma realidade. Então ele vai apenas avaliar, examinar uma realidade que ele conhece. Ele vai dizer: tem, ou não tem, ou razoavelmente, mas você pode melhorar. Ele fez avaliações desse tipo com crentes aqui na terra, com discípulos, com as igrejas, né? Apocalipse, lembra? Ele avaliou um, avaliou a outra, está de olho, avaliando precisamente. Ele pode lhe avaliar, o Google lhe avalia, a Amazon hoje sabe mais de você do que sua mãe e sua mulher juntos, seus gostos, para tudo. Uma máquina, não é que o dono da Amazon conhece você, não. As máquinas dele conhecem você. É esquisito, é chocante, mas é. Então vocês imaginem o conhecimento que o Senhor Jesus Cristo tem de você, que a gente não vê, não está enxergando, mas muito provavelmente você vai chegar no céu e vai dizer: como é que pode, eu era conhecido deste jeito por Cristo? Ele tinha um monitor só para mim no céu. Monitor, não sei, mas um pedacinho do coração dele, só para você, ele tem. Porque ele morreu por você. Então ele tem olho para você, ele tem mente, ele tem atenção sobre você, tem amor, tem carinho, tem zelo por você. E conhece muitíssimo bem
E não experimente discutir com ele um pensamento que você teve 3h30 da madrugada do dia 4 de fevereiro de 1995, se você era vivo. Não experimente, porque ele vai saber. Está de olho em você. Você está crescendo no conhecimento dele. Que Deus nos abençoe e que passemos essa semana pensando, até que eu vou terminar, se Deus quiser, na próxima semana esse tema, mas edificação antes do céu. O céu está na frente, o céu está na frente, vamos para o céu, ótimo. Mas, espera aí, e enquanto chega? Enquanto chega a escola dominical, culto de oração, esse eu vou pouco, porque eu tenho balé, eu tenho música, eu tenho inglês, eu tenho isso, eu chego cansada, eu sei lá. Eu vou para o culto de oração, eu acho muito bom também, culto de oração, escola dominical, tem estudozinho bíblico. Pronto, é isso aí. Antes do céu é isso aí. E pecar o mínimo possível, claro, não ver filme pornô, e olhar minha língua, minhas conversas, não roubar, pagar meus impostos. Bando de político corrupto, e eu vou ter que pagar os impostos para ele roubar. Mas tudo bem, eu pago meus impostos, pago. Grande favor que você faz, né? Pagar os impostos, como se não fosse obrigação. Mas eu pago meus impostos. Então, antes do céu é isso. Que mais? Sim, não adultero. Bom, eu não adultero fisicamente, porque mentalmente esse aí não dá mesmo, mas eu procuro combater isto e tal. E o que mais? É isso. Isso é uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda os outros, generosa, e eu acho que eu procuro ser, com o meu pouco dinheiro ou muito, não importa, mas eu procuro ser proporcionalmente generoso. Pronto, antes do céu, é isso. Vidinha pobre, hein? Vidinha pobre a sua, em termos espirituais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela necessidade que nós temos de sermos edificados, edificados e edificados até o dia de Tu nos chamar para o céu. Hoje ou daqui a 50 anos, ou 70 anos, não sabemos. Obrigado pela Tua palavra, nos ajuda a sermos edificados e a procurarmos por essa edificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.